vereador, na sessão anterior, fez um requerimento abordando um assunto até polêmico lá no posto de saúde do Batã. Com a mãe chegou com a criança febril e o médico não quis atender. Então, não foi requerimento que eu achei, não foi requerimento, foi uma denúncia. E também outro requerimento que ele fez, pedindo informação do secretário de saúde, as cargas horárias dos profissionais. Então, eu convidei o secretário de saúde, que está aqui presente, e peço ir para a tribuna, explanar. E dizer também, o vereador não está, mas dizer a explanar não é para nós, para a população. Também, né? Para nós e para a população. É um troféu, né? Vai, secretário, eu sou artista todinho. Boa noite a todos. Gostaria aqui de estar cumprimentando o senhor presidente Oswaldo, nosso vice-presidente Ronaldo Costa, o vereador João Lucas, segundo secretário, vereador Vino, vereadora Daniela, primeira secretária, vereadora Roseli, vereador Carlos Eduardo. E gostaria aqui de estar cumprimentando também meus colegas de trabalho, essa equipe maravilhosa aí que de fato faz a saúde acontecer em Orizona, o presidente. Sim, eu gosto de estar documentado. Eu sempre me respaldo tudo que eu faço através de documentos, né? Até, além de estar respondendo esse requerimento, se eu puder já aproveitar o momento e já estar respondendo o requerimento também do vereador Flávio, não sei como que funcionam os trâmites, mas se o senhor autorizar, até utilizando o que ele fala, do que ele falou a respeito dar advertências, de documentar algumas reclamações, algumas denúncias que venham a acontecer. Então a gente trabalha com a seriedade, né? Então assim, não adianta a gente realizar um trabalho sem nenhum respaldo, sem documentar situações, porque depois a gente mesmo acaba sendo pego por algumas questões aí depois lá na frente. Esses documentos aqui, eu trouxe uma cópia para cada vereador, né? Muito vereador, é muita cópia porque também é muito vereador, né? E esses documentos aqui, eles são a respeito os credenciamentos dos médicos, né? A carga horária dos médicos, tudo está aqui, de cada médico. Aqui ao todo, nós temos 7 estratégias da família, né? 7 postos de saúde. E essas estratégias, cada um tem um médico responsável, uma enfermeira responsável, um técnico responsável, e por assim vai, né? Então são 7 médicos. Aqui se encontra somente 6 contratos, porque um contrato aqui, ele é de 2 médicos, que são 2 irmãos, o doutor Hélio e o doutor José, que todos os dois têm participação na empresa. Então essa empresa, ela corresponde ao contrato dos 2 médicos, né? Vou estar entregando para cada um. A respeito do funcionamento das unidades de saúde, que me foi falado, solicitado os horários de atendimento, principalmente da zona rural, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo por onde eu vou. Orizona é muito aquém de outros municípios, né? É uma extensão territorial aí de mais de 1.900 km². Nós temos 7 estratégias da família, que ela se ramifica e se torna mais de 20, né? Então, nós temos unidades de saúde aqui que chega a ter 50 quilômetros de distância do município, né? Então, pensa você sair de manhã e você tem que levar toda a equipe, né? Então, vamos contar aqui, nós temos um motorista, que também faz parte da equipe. Nós temos o médico,
Nós temos a enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de dentista, educador físico, nutricionista. Esqueci de algum? Tem mais. Então aqui contei 8, rapidamente, né? E ali no carro a gente carrega apenas 5, né? Então o que acontece? A gente tem que revezar esses atendimentos, né? Para estar entregando um atendimento de qualidade. Então o motorista ele sai cedo com uma equipe, retorna no horário do almoço, volta após o almoço com a outra equipe. Então esses horários de atendimento eles são divididos de acordo com as unidades, para estar atendendo toda a população. Porque ali, por exemplo, vou dar um exemplo lá da Firmeza, o presidente. Lá nós temos a educação física, que acontece ali 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana o Douglas tem que estar se deslocando lá na Firmeza. E às vezes não, sempre tem ali o atendimento médico. Tem o atendimento que precisa estar levando ele, precisa estar levando o médico, e faz esse rodízio. Então, se às vezes alguém tiver alguma dúvida a respeito desses atendimentos, temos o vereador Carlos Eduardo lá do Buritizinho, que acompanha lá de perto. Recentemente até entrou em contato, pedindo uma ajuda lá. Então lá hoje não tinha, e hoje tem educação física lá para o pessoal, né? Pessoal muito participativo. Vai estar aumentando agora o acompanhamento nutricional, vai estar fazendo os grupos de emagrecimento. Então, a nutricionista, além do educador físico ir, a nutricionista vai acompanhar ele, né? Então, até uma novidade para a Roseli que participa, que vai ter disputa ali. Quem emagrecer mais durante o mês vai ganhar prêmio, né? Então, vai ter um projeto novo aí da Secretaria de Saúde. O vereador Carlos Eduardo participar lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei aqui, desses atendimentos médicos, se quiser perguntar, eu posso estar respondendo. Passa a palavra para o vereador Carlos. Senhor presidente, eu só quero aqui, Lucas, colocar, secretário, o seguinte: das vezes que eu tive que entrar em contato com Vossa Senhoria, foi rápido a resposta, a solução, né, do problema. Eu falo que saúde é uma situação bem complicada, porque é o seguinte, secretário, é quando a pessoa está com um problema e ela quer resolver, né? E às vezes ela não tem a paciência de entender que para resolver tem toda uma demanda, que o médico não é um milagreiro, né? Ele tem que fazer um tratamento, tem que resolver uma situação. Eu coloco aqui, o secretário, assim, vereadora Roseli, aconteceu alguns fatos lá no Buritizinho, imediatamente eu entrei em contato com o secretário e a solução foi resolvida de imediato. E observando aqui a fala do Flávio, quando o vereador Flávio fala sobre a questão lá do Batã, lidar com pessoas é difícil, né? Não é fácil não, então tem que ter toda uma situação para estar sempre, porque às vezes não é o médico que não quer atender, né? Às vezes a culpa cai no médico, o médico não quis atender, mas às vezes não é o médico que não quis atender, né? Às vezes é a forma que chegou, a forma que foi abordado lá com a pessoa que está na unidade de saúde, né? Porque eu não acredito de hipótese nenhuma que o médico vai negar atendimento para uma criança, por exemplo, que está com febre. Eu não acredito nisso nunca na minha vida, passa pela minha cabeça nunca, né? Então às vezes é isso que acontece, é a falta de comunicação dessa pessoa, né, com a equipe, né? Ou às vezes, né, manda uma mensagem, a pessoa responde. Quando você vai lá em loco com a criancinha com febre, não tem ninguém que não se comove com a situação e resolve. Então, assim, o que eu queria registrar aqui é isso, que às vezes que, por estar no boletimzinho que tive que entrar em contato com o senhor, foi resolvido imediatamente. Eu gosto sempre de estar ressaltando, vereador, assim, e sempre peço, todas as vezes que eu estive aqui nessa casa, eu sempre deixei à disposição tanto a Secretaria de Saúde quanto o meu contato pessoal
para estarmos trabalhando em conjunto, porque eu acho que o propósito aqui, tanto da casa, tanto dos vereadores, é o mesmo da secretaria, é o mesmo do secretário, é o mesmo da prefeitura, é o mesmo do prefeito, que é o que? O bem do povo. É trabalhar para o povo, né? Então eu acho que quanto mais em conjunto trabalharmos, mais próximo trabalharmos, mais a gente vai estar atingindo a população de forma positiva. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou estar respondendo a questão lá do Batan sobre a criança que não recebeu atendimento. Assim, recebeu. Vou esclarecer toda a situação. Então, o que acontece? Igual o caso do vereador Carlos Eduardo lá no Buritizinho. Por isso que é importante a gente acompanhar de perto a situação. Tentar entender no momento o que aconteceu. Por exemplo, era uma paciente que ela tinha consulta marcada aquele dia, às 9h30 da manhã. Aquele dia já era próximo das 10. Já tinha passado o horário de atendimento e ela não tinha ido no atendimento dela agendado. É um caso de emergência. Procura a unidade. Passou o horário dela ali, ela não foi no atendimento, vida que segue ali na unidade. Não, é emergência. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que saber entender o que é atenção primária, o que é posto de saúde e o que é urgência e emergência. Entendeu? Muitas das vezes a própria população confunde isso, né? Trazendo às vezes algumas situações de descontentamento, até mesmo aos próprios vereadores, porque quando a gente é procurado, a gente quer resolver, a gente quer o bem, a gente quer desenrolar a situação. Mas às vezes o saber, o conhecer um pouco do funcionamento, às vezes ali, naquele momento, o novo vereador já consegue despachar com a população. Não precisa procurar secretário, não precisa procurar unidade de saúde, às vezes ali já direciona, não, já vai para o hospital, ali já é atendido, né? Então, o que aconteceu lá na unidade do Batan? É um caso que requer um pouco de atenção, porque é uma gestante, é uma mãe que não se passou nem por pré-natal na unidade. Não se teve o cuidado de fazer uma consulta de pré-natal na unidade. Entendeu? Não sei o porquê, não entro nesse mérito. Então, às vezes, depois de procurar a unidade, querer julgar a unidade de alguma forma de atendimento, entendeu? É uma situação assim que a gente tem que acompanhar de perto e ver onde que está o erro. Porque todos os nossos profissionais da saúde, eu defendo cada um profissional de saúde, porque eles são orientados diariamente. Inclusive, até falando sobre o agente comunitário de saúde, vou estar respondendo ao vereador Flávio, hoje mesmo foi o dia todo de reunião com os agentes comunitários de saúde, que acontece bimestralmente, que é o nosso projeto de educação continuada com eles. Passando para cada um, semana passada teve reunião com o enfermeiro, teve reunião com o técnico, vai ter reunião com o médico, isso acontece constantemente, porque é pregado para eles, eles já sabem, já aprenderam isso na faculdade. Se exerce o cargo de profissional da saúde, é porque é amor pela vida, ele escolheu aquilo, cuidados com a vida. Então, o que acontece? Preconizado para eles acolhimento e atendimento humanizado. Só isso que é passado para eles, que a gente trabalha todos os dias, em todas as reuniões. Acolhimento e atendimento humanizado. Feito isso, temos excelência em todo o processo dali para frente, né? Então, o que acontece? É uma mãe que procurou, sim, a unidade, naquele dia não foi atendida, certo? Não tinha atendimento ali. Se fosse uma certa emergência, teria procurado o nosso hospital, que está 24 horas trabalhando. Aí foi dito aqui que a mãe teve que procurar por meios particulares o atendimento da filha. Não entendi o porquê, porque no outro dia ela procurou a unidade e foi atendida. Tem lá todos os registros lá na unidade. Entendeu? Então, assim, antes de trazer um caso à tona, igual eu vi, eu até, presidente, queria fazer o meu comentário como ouvinte, né? Como um telespectador aqui das sessões da Câmara, né? Eu acompanho nas redes sociais, acompanho as redes sociais da Câmara.
E muitas das vezes, o que é dito ali, até às vezes assusta um pouco. Então é um caso que foi colocado assim, mais uma vez a saúde de Orizona se torna, eu até anotei aqui, voltou a ser o centro das atenções, como se fosse um problema constantemente na saúde de Orizona. Pelo contrário, a saúde de Orizona nas mídias, hoje, ela se é falada sempre com elogios, né? O centro das atenções de forma positiva. Não vejo de forma negativa. Não estou falando aqui como secretário, estou falando aqui como população, que a gente recebe todos os dias os nossos elogios através de quê? De dados. Né? Eu sempre brinco, contra dados não há argumento. Tem aquele ditado, contra fatos não há argumento, a gente fala que contra dados não há argumento. Então, assim, a nossa saúde, ela vem trabalhando redondinha, estamos sendo prestigiados de forma estadual, agora de forma nacional e também de forma internacional, que vamos ter um projeto nosso, do nosso município, executado no nosso município, que foi regionalizado pelo Estado de Goiás, que hoje é aplicado em todos os presídios do Estado de Goiás. Modelo nosso, criado do ano passado para cá. Né? Então, assim, eu acho que às vezes a forma com que passadas essas informações, eu acho que tem que ser um pouco revista, falando como telespectador, falando como população que assiste e acompanha as redes sociais. Tá? Então, em relação a esse requerimento, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse atendimento, eu vou estar falando mais, mas para a gente estar pausando e às vezes não misturar as informações, porque tem mais alguma reclamação que foi feita a respeito dessa unidade do Batã. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser sanar ela. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez, cumprimentar o secretário. Eu acho que na sessão que houve esse debate eu não estava presente, então nem sabia. Vou aproveitar então que o senhor está aqui, eu gostaria de hoje parabenizar o serviço do pastor Wilson, da Raquel e do SAMU. Vocês têm desempenhado um bom trabalho. Eu digo assim porque a gente sempre tem um contato, né? Muitas vezes a gente faz um requerimento aqui, o cidadão cobra, traz aquela demanda, a gente vai lá e faz, mas fico meus parabéns ao senhor também, secretário. Nós hoje temos diálogo, né? Conversamos muito, algum tipo de situação que não precisa, acho que não dá tempo, vamos se dizer. Às vezes chega uma demanda numa quarta-feira, eu vou ter sessão na terça. O cidadão não vai esperar. Eu ligo para o secretário, onde você está? Vamos sentar, eu estou pronto para atender. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Né? E muitas vezes, o Flávio está falando aqui que vai lá pedir algum. Não. Tudo dentro da legalidade, tudo nos conformes. Né, secretário? Às vezes já levei demanda lá que você falou, não é assim, não dá. Não dá como que é assim. Então, ó, você já começa a pegar ali. Próxima vez que alguém te procurar, é assim que funciona. Você faz isso aqui, você segue aqui e vai ali. E assim a gente vai aprendendo a lidar com a situação. Como disse o vereador Carlos Eduardo, lidar com pessoas é muito difícil. Muitas vezes também o cidadão chega querendo um atendimento, ele chega alterado, ele quer exigir, ele diz que paga seus impostos, e aí ele quer botar a faca no pescoço ali do cidadão que está ali atendendo, e não é fácil. Não é fácil para ele que está ali também o dia inteirinho atendendo gente, lidando com menino chorando, mulher chorando, fulano chorando, está doendo, está morrendo. Não é fácil. Ama a profissão? Sim, ama a profissão, mas toda profissão também cansa. Tudo cansa a gente. Somos seres humanos. A mente, ela vai enfraquecendo. Né? Então não é fácil. Então, o que a gente tem que fazer? Vereador, beleza, chegou aqui, aconteceu uma situação que vai ser, eu particularmente, eu só trago agora a situação polêmica para cá, se eu tiver tentado contato com o senhor, e não tivemos sucesso, e eu entender que eu estou certo, aí eu vim para cá e nós vamos brigar, você puxa para lá, eu puxo para cá. Ao contrário, jamais, se for um trem polêmico, cadê o senhor? Cadê fulano? Vamos sentar, vamos ver. Já resolvemos situações de polícia. Eu nunca trouxe essa demanda aqui, nunca cheguei aqui e comentei, tem polícia, não precisa. Foi resolvido? Fomos lá, eu como vereador representando o cidadão que queria ali, o representante dele naquele momento,
Acionei o secretário, né? O secretário chegou até o local, o pessoal já tinha acionado a polícia militar, chegamos ali numa boa conversa, né? Acalmamos ali os ânimos das pessoas, porque eu e o secretário já tinha acabado de chegar, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas acalmamos, ele acalmou de lá, eu acalmo de cá, resolveu-se a situação. Então é para isso, que nem ele disse, precisamos trabalhar juntos para que nós possamos cada dia mais levar benefício para a população. Sigla partidária, Lucas, a gente deixa para a época de eleição, de campanha, igual jogo de futebol. O dia que seu time for jogar contra o meu, você torce para o seu, eu torço para o meu. Mas vamos nos respeitar. Vamos nos respeitar. Entendeu? E agora é o momento que eu digo de todos nós trabalharmos juntos. Temos as indiferenças? Temos. Nem toda cabeça é obrigada a pensar igual a outra. Mas podemos também nos respeitar e chegar num entendimento, né, para que as coisas andem no município. Principalmente quando se esbarra na questão de saúde. Porque o cidadão está passando mal, está sofrendo. Hoje estava comentando aqui, e fulano está com isso, ciclano está com aquilo. É triste, gente. É triste você saber que está doente, que você precisa de um atendimento, você não tem condições para pagar particular e você pode morrer, perder sua vida. Então, é triste, não é fácil. A pessoa, de fato, vai entrar no desespero. Mas temos nós, que estamos aí à frente de uma administração, que podemos ajudar da melhor forma possível, para não chegar nesse confronto de ataque de cá, ataque de lá, porque não atendeu bem, porque não atendeu mal. Não, vamos tentar sentar e resolver a situação. Como eu disse, eu não participei da sessão que houve essa situação, mas acredito eu que deve estar explanado. O vereador que citou aqui não está aqui hoje para levantar, né, o pensamento dele, né, mas acredito eu que ele foi procurado, acredito eu que ele irá procurar Vossa Excelência e vocês vão, né, botar os pingos nos is e entender o que de fato aconteceu. Mas fica aqui minhas palavras, o meu agradecimento. Toda vez que eu precisei, Flávio, ser atendido, sou muito bem atendido, não sou priorizado por ser vereador, fico na fila do mesmo jeitinho, chego ali, sento, como se diz. Então, a gente tem que entender quando tá bom. O Lucas falou uma coisa aqui, eu não sou de ficar tocando pandeiro para doido dançar, não. Eu sou certo pelo certo. Nós tivemos problemas na saúde um tempo atrás, que eu acho que todos aqui recordam, que a gente assistia muito briga, confusão em rede social. Né, vereador João Lucas? Tinha muita, até pegar um eixo, encaixar as coisas. Quando foi aprovar mesmo a questão do hospital, todo mundo ficou desesperado, né, Elisângela? Todo mundo ficou desesperado, o que vai acontecer? E vamos torcer para que dê certo, porque amanhã, se acontecer qualquer coisa com a gente aqui, é lá que a gente precisa ser atendido. O primeiro atendimento é lá. Agora, se você tiver condição financeira, você vai para outro lugar, mas primeiro atendimento vai ser lá, depois que você vai ser conduzido para outro lugar, se você tiver condição. Mas o primeiro é lá. Então, o primeiro atendimento, eu acho que ele é o principal para que a gente possa, né, chegar onde precisa chegar. Então, eu acho que a saúde de Orizona não está 100%, porque eu acredito que não é fácil, ninguém é 100%, mas que melhorou. Isso aí eu acredito nisso, tenho visto isso, até porque eu sou vereador do município e eu falo para você uma coisa, eu já fui procurado legislatura passada, vamos se dizer, eu já fui procurado, era procurado 24 horas e pessoas reclamando, eu fui mal recebido no hospital, eu não sei o que, já aconteceu. Agora, hoje, graças a Deus, meu telefone toca menos em questão de saúde. Então, fica aqui meus agradecimentos à saúde de Orizona. Acredito que está bom, precisa melhorar, todo dia a gente precisa melhorar. Então, fica aqui meus agradecimentos. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador, pelas palavras aí. Realmente ninguém é 100%, mas o que eu sempre falo nas reuniões, vamos chegar o mais próximo possível do 100%, né? É o nosso trabalho diário. E a importância desse diálogo entre os vereadores
E a secretaria é muito válido porque, assim, a gente fala oposição e situação, eu não vejo por esse lado, né? Igual o vereador falou, nós não temos, na saúde não existe sigla partidária, né? Mas todos os vereadores da situação, eles vêm até a secretaria, eles procuram saber o que está acontecendo, eles procuram saber das ações, eles participam das ações, né? Então, assim, eu sinto falta, pode-se dizer, dos vereadores da oposição de estarem participando. E eu tenho certeza absoluta que nenhum vereador, pode ser da situação ou da oposição, que me ligou e não foi atendido na hora, né? Porque é importante. Quando a gente está tratando de vidas, cada minuto é importante, cada segundo é importante. Então, por isso que eu sempre estou atento para estar atendendo, para estar ajudando a resolver qualquer problema. Tá? Então, assim, voltando a falar desse caso aqui lá do Ubatã, foi citado também que lá na unidade você atende pacientes de outras regiões. Então, assim, vou deixar bem claro uma situação. No SUS, o nome mesmo fala, Sistema Único de Saúde. Então, estratégia e saúde da família, o nome já se fala, estratégia. Foi-se criada uma estratégia para aproximar aqueles profissionais médicos, aquelas enfermeiras de um público-alvo, daquela região exclusiva. Não se tem paciente exclusivo, não se tem. Mas a gente tem que trabalhar as estratégias. Se, por exemplo, um paciente chega lá no Buritizinho, lá é um caso muito atípico também de situações de que, pode-se dizer, não vou dizer a maioria, mas grande parte é residente de Lusiânia, porque atravessa ali a estrada e já é Lusiânia. Então, assim, lá a gente não vai atender esses pacientes, né? Vamos colocar de forma direta. Não é paciente da unidade. Mas foi colocado algum empecilho em algum momento lá das situações? Nunca. Né? Então, assim, a gente tenta priorizar a estratégia, justamente para não tumultuar as unidades. Entendeu? Então, assim, lá no Ubatã mesmo, tem um caso, até brinquei com o vereador João Lucas um dia. Eu acho que a solução lá é tirar o doutor Hélio de lá. Porque todo mundo quer o doutor Hélio. Né? O João Lucas falou assim, na hora, nossa, de jeito nenhum. Mas assim, não é o caso, a gente fala de forma brincando, porque acaba que o paciente escolhe médico, o paciente escolhe o atendimento. Às vezes ele tem mais afinidade com aquele médico. Embora temos todos os nossos 7 médicos da estratégia da família são muito competentes. Todos os profissionais, enfermeiros, muito competentes, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, dentista, todos, não vou citar todos aqui, mas eu falo em nome de todos. Todos são muito competentes. Não adianta você sair da sua unidade e procurar outra. Tem casos específicos que às vezes eu estou na casa da minha mãe. Eu sou do Taquaral, mas estou na casa da minha mãe lá na Panela Quebrada. Eu vou procurar um atendimento lá e vai ser negado? Nunca. Não posso. Se eu fizer isso, a gente está cometendo crime. Entendeu? Mas a gente tenta sempre priorizar a estratégia da família, que é voltada para o quê? Acompanhar o vínculo com aquela população daquela região. Então, assim, às vezes o primeiro atendimento ele é feito, mas o paciente ele é orientado, ó, agora você procure a sua unidade da próxima vez. Você tem lá o seu médico, o seu profissional lá na sua região, lá na sua estratégia da família, para te acompanhar seu caso, porque lá fica todo o seu histórico, fica toda a sua vida ali, todo o vínculo fica ali. Então, assim, para ficar bem claro, não se existe paciente exclusivo. Não se existe. Mas a gente prioriza a estratégia da família. A estratégia que é ali de cada região. Eu ia deixar algumas pautas do vereador Daniel, aproveitando o momento, eu solicitei a cadeira 12, até mesmo para mim estar respondendo alguns requerimentos aqui, presidente, porque eu sempre peço, me procure para a gente resolver pessoalmente. O vereador Flávio até
citou aí que só vai trazer situações que não foram atendidas. Então, eu acho que não vai trazer nenhum, porque ele é atendido em todas, né? E eu acho que é importante essa parceria. Por que eu estou citando isso? Sobre o vereador Daniel, eu não ia citar situações, porque até mesmo o vereador não está aqui, mas respondendo os requerimentos dele, que chegou até lá, eu quero citar de exemplo, porque quem acaba, às vezes, sendo prejudicado é a própria população, até mesmo de forma financeira. Vou dizer o quê? O vereador trabalha com algumas redes sociais. E ali ele encabeça algumas vaquinhas solidárias, algumas ações que acontecem porque eu não sou procurado. A secretaria não é procurada. Porque se fosse, o paciente ali era atendido, era direcionado a algumas ações que não precisava tirar dinheiro da população em algumas vaquinhas para estar pagando um exame, para estar pagando uma cirurgia, para estar pagando uma consulta. Às vezes é falta somente de informação, de querer estar de perto, de fato, da saúde do povo, né? Teve um caso específico, uma paciente que precisou se deslocar até São Paulo para algumas consultas e até mesmo exames. Por quê? Ela fazer um transplante de pulmão. E já tudo arrumado, na semana da paciente, eu fui me deparei com uma vaquinha solidária, porque a paciente ia ficar lá por alguns dias, precisava de alimentação, precisava. Então, se eu tivesse procurado, eu tinha informado, ela não vai ficar lá alguns dias, ela só está indo para a consulta e já vai retornar. E além do transporte, toda a despesa dela de alimentação, ela já estava com o dinheiro depositado em conta. Foi depositado uma semana antes, para estar custeando as despesas dela lá. Então, assim, haveria necessidade de uma vaquinha? Então, assim, o vereador não procurou. Tentei ligar para ele várias vezes, inúmeras vezes, para falar, vereador, não é assim a situação. Está acontecendo dessa forma. Não fui atendido. Teve uma paciente que precisava de uma tomografia. Ele fez o requerimento aqui, falando que a paciente... ele não fez o requerimento aqui. Nas redes sociais dele, ele falou que a paciente procurou a Secretaria de Saúde e não foi atendida. Eu até trouxe aqui um dia que eu tive aqui, foi até um dia bastante acolorado aqui, entre o vereador Carlos Eduardo, que eu não pude apresentar isso, mas eu vou aproveitar o momento para falar. Eu até trouxe aqui o agendamento da paciente, estava marcada a tomografia dela para uma data próxima ao que ele estava fazendo a vaquinha para fazer a tomografia. Então, o que aconteceu? Não procurou a Secretaria de Saúde, não procurou o secretário para poder entender a situação. E a população acabou contribuindo para aquele exame. Que vamos supor que não tivesse sido marcado, o valor que estava passando ali para a população era mais do que o dobro que a Secretaria tem em parceria com algumas clínicas para estar ajudando a população em um valor mais simbólico, mais acessível para a população. Então, assim, o porquê que eu estou falando isso? A importância de acompanhar de perto as ações da Secretaria de Saúde. A importância de trabalhar de perto com o secretário, com a Secretaria. Outra questão. O vereador procurou as unidades, fez um requerimento aqui, comentando sobre o requerimento dele, foi até votado aqui, foi criada a lei de estar disponibilizando as regulações para os pacientes e os prontuários médicos na unidade hospitalar. Isso sempre foi feito. Só que o quê? Quem que pode requerer o prontuário médico? O próprio paciente. Quem que pode requerer a regulação ali do paciente? Ou o próprio paciente, ou o familiar responsável. Porque às vezes o paciente não consegue responder por ele ali no momento. Então o que acontece? Porque ali, em apenas uma folha de regulação, você tem tudo daquele paciente ali, naquela condição que ele se encontra naquele momento. E eles são dados sigilosos, são dados do paciente. Então qualquer um que chega lá, eu quero
a regulação, vou ajudar, o deputado fulano vai ajudar. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre essas situações. E mediante isso, usando essa lei que foi criada aqui na casa, ele procurou o nosso CAPS. Eu até não estava na cidade no momento, eu estava em viagem, e ele procurou o CAPS solicitando o prontuário médico de paciente que se encontrava em surto psicótico, e não sei de que forma, tentando ajudar. O que aconteceu? Ele acabou até atrapalhando o que estava acontecendo ali. Por quê? O prontuário médico do CAPS, tudo ali é relatado. A família, se a mãe passa por alguma situação, ela informa quem? A médica, a psiquiatra, a enfermeira, a psicóloga, e tudo é relatado. Contato com psicóloga particular também é relatado. Tudo relatado. Então, aquele prontuário daquela paciente, em um momento que ela está no surto psicótico, se ela tiver acesso àquilo ali, ela acaba tendo de forma agressiva até mesmo com a própria família. Até mesmo com a própria família. Entendeu? Então, o que aconteceu? Não satisfeito, era 10, 11 horas da noite, o vereador ligando no celular particular da médica psiquiátrica, mandando mensagem no celular da enfermeira coordenadora do CAPS. Me ligaram desesperadas, são mulheres, se sentiram coagidas da situação. Então, assim, não procurou o secretário hora nenhuma. Procurou a forma mais difícil. Intimidando, coagindo aquelas pessoas ali. Então, mais uma vez, mostrando a importância do que entre em contato com a secretaria, venha participar, venha para perto. Eu estou pronto a qualquer hora para estar tirando qualquer dúvida, para estar explanando qualquer dúvida de qualquer situação. Porque se eu tivesse explicado para ele essa situação, na hora eu tenho certeza que se ele estava querendo ajudar, ele tinha entendido. Né? Então, respondendo a mais alguns requerimentos, eu quero, até mesmo o próprio vereador Daniel, sobre a situação do retorno das aulas e os alongamentos que acontecem ali no povoado da Cachoeira. Se encontra suspenso não só lá, na posse, na academia aqui da Praça da Ação Social, do Batã, em alguns povoados, porque o educador físico que realizava essas aulas, ele pediu exoneração. Ele tinha um outro concurso que ele já tinha tomado posse na cidade dele, e ele resolveu ficar só por lá. Então, um pouco contramão para ele aqui. Então, assim, o próximo já foi chamado do concurso, e ele tem um prazo que ele pode assumir, né? Ele pediu esse prazo, ele está usando desse direito dele, porque ele trabalhava em um emprego de mais de 10 anos, e ele não achou justo largar a empresa na mão. Ele falou: eu quero esse prazo, eu vou cumprir o aviso para eu poder estar vindo. Ele já veio, já alugou casa, já trouxe as documentações, só que ele só vai assumir a partir do dia 22. Tá? Então, daí que vai estar voltando às aulas. Eu entrei no grupo lá da Cachoeira, do alongamento, passei a informação para todos ali, então todos estão cientes, estão sabendo. Então, só esclarecendo e respondendo esse ofício aqui do vereador Daniel. Sobre o contrato, eu já falei, né? E aproveitando aqui para responder o requerimento do vereador João Lucas sobre o início das obras ali na unidade ali do Rio do Peixe. A panela quebrada acabou de ser finalizada, foi até votada aqui em segunda votação sobre o nome ali do centro comunitário, onde acontece os atendimentos ali de saúde, e a gente estava dependendo de finalizar isso lá para estar dando início a essa reforma e ampliação, de fato uma construção ali da unidade de saúde do Rio do Peixe, que a comunidade ali espera já há algum tempo, né? Então a gente aproveitou esse intervalo entre as duas obras para estar fazendo um reparo lá no Buritizinho. A porta ali da entrada, ela se torna com um defeito ali, e tem que ser feita a troca dela. Então, desde alguns meses, a porta nova já chegou
Só que precisa do trabalho em conjunto entre a vidraçaria e o colaborador responsável, porque tem que se retirar, requadrar e no dia seguinte já tem que colocar, porque a unidade não pode ficar sem porta. Então a gente resolvendo essa questão, já vai se dar início lá às obras da unidade do Rio do Peixe. A respeito do requerimento do vereador Oswaldo Peixoto, que fala para explanar sobre os trabalhos da secretaria, principalmente sobre os atendimentos médicos, do posto de saúde. Os atendimentos médicos eu já falei, né? Então eu quero só aproveitar o momento para estar falando um pouco sobre esse troféu aqui, que vocês podem ver. Até a vereadora Daniela fez um elogio aqui à saúde, se eu não me engano foi na sessão passada, atrasada, a respeito desse prêmio, que Orizona apresentou um dos projetos que estão acontecendo aqui no nosso município, que é a digitalização e informatização das nossas unidades de saúde, tanto da zona rural quanto da cidade. E essa educação digital, ela vem sendo administrada, acompanhada pelo servidor Juan, né, um enfermeiro que foi identificado ali na unidade de trabalho quando a gente assumiu a secretaria. Então, a importância da gente estar participando do dia a dia deles, de estar andando por todas as unidades, a gente vai conversando e vai identificando ali que cada servidor, às vezes, ele desempenha um trabalho além do que é o serviço dele ali, né? Então, ele foi identificado com a facilidade, com a disposição que ele tem com sistemas, né? E hoje ele trabalha lá junto à secretaria, ele tem uma sala específica lá, e o foco dele principal é estar fazendo essa educação digital com todos os servidores. Então, quando a gente começou isso, a gente tinha médico ali que fazia o atendimento. Vou dar um exemplo, um pré-natal. E ele lançava como consulta, porque não sabia o campo lá no sistema que ele lançava como pré-natal. Então, os nossos indicadores de pré-natal aconteciam o quê? Lá embaixo. Não porque a gente não estava fazendo o serviço, mas porque a gente não sabia informar de forma correta. Então, eu estou dando esse exemplo, mas esse exemplo é com o trabalho do dentista, é com o trabalho da enfermeira, é com o trabalho dos agentes comunitários de saúde, né, que passam todos ali pela secretaria, acompanhado pelo Juan. Então, esse projeto, ele foi apresentado na 6ª Mostra Goiana, né, todo ano tem essa mostra, que é o quê? O fortalecimento de um SUS cada vez melhor. O que é isso? O SUS, ele nos dá a liberdade de criar, de inovar. Ele desafia os municípios a estar fazendo isso, né? Com projetos o quê? De baixo custo, replicáveis e que tenha tido resultados, né? Então, desde o ano passado, foi se criado esse projeto e ele foi trabalhado no decorrer do ano, no início desse ano. A gente viu os resultados que são que Orizona hoje é 100% dos indicadores. O nosso serviço, o nosso dever de casa está sendo feito 100%. Orizona hoje é número 1 do estado de Goiás em referência no que se diz saúde pública. Então, apresentamos esse trabalho nosso nessa 6ª mostra. Foram quase 1.000 projetos dos 246 municípios. A nossa regional, que é a Centro-Sul, são 33 ou 37 municípios que participam dela. Orizona foi a única que ganhou. E dos 246 municípios, o estado de Goiás estava selecionando 12. Orizona ficou entre as 12. Que vai representar o estado de Goiás na mostra nacional, que vai acontecer em Porto Alegre, de 11 a 15 de julho, onde os mais de 5.000 municípios vão estar ali com seus secretários, com seus técnicos, para estar buscando essas inovações, esses projetos, para estar participando ali do que tem de inovação. Então, o Orizona hoje está trazendo inovação. O trabalho de cada servidor hoje de Orizona é reconhecido de forma estadual e vai ser reconhecido agora de forma nacional. Então, quero parabenizar aqui todos os nossos servidores que abraçaram a causa, entenderam que era o melhor a ser feito para a nossa população, até mesmo para facilitar o trabalho de nós mesmos no dia a dia. Então, esse troféu aqui representa muito, não só para nossos servidores, mas para
Orizona, ao todo, representa demais. E eu sempre carrego o nome de Orizona para onde que eu vou. E o que acontece? Lá fora, todo mês, nas reuniões que acontecem das nossas regionais, da nossa regional, né, da Secretaria de Estado da Saúde, vários secretários chegam e vêm perguntar como que Orizona dá conta, como que Orizona tem uma saúde de qualidade dessa forma. Eu sempre falo, porque lá nós temos um prefeito que de fato abraça a causa, entende que é o melhor para o nosso povo e não mede esforço. Quando a gente pega a demanda aqui e leva para ele as nossas ideias, ele sempre pergunta: é para o povo? É para o bem do povo? Então tem meu apoio. Então, assim, é importante ressaltar isso, porque não é fácil. O recurso é pouco, nós temos uma saúde, um hospital para administrar, nós temos uma policlínica para administrar, onde é entregue ali mais de 40 próteses dentárias por mês, né? Temos ali 17, 18 especialidades, que os pacientes não precisam sair de Orizona para estar procurando recursos em nenhum município. Isso só tem em Orizona. Isso não tem em Pires do Rio, não tem em Vianópolis, não tem em Tomiri, não tem em nenhuma cidade da região e às vezes até cidades afastadas também. Então Orizona tem esse privilégio e o custo, o vereador Carlos Eduardo, ele é alto. Agradeço a emenda ali, o custeio do deputado federal, não me recordo o nome dele agora, mas vi ali a emenda dele, chegou, vi a postagem do senhor. Então é a parceria que eu peço, tanto a nossa base vem trazendo recursos, né, o vereador Ronaldo, o vereador João Lucas, o vereador Oswaldo Peixoto, a vereadora Daniela, trabalham incansavelmente ali e os recursos chegam para o custeio da nossa saúde. Também, em algumas sessões aqui, eu sempre falei: gente, não vamos brigar, não vamos discutir, vamos trabalhar de perto, né? Então, assim, vai atrás, cada um tem o seu deputado, cada um tem o seu senador, né, que tem a sua proximidade ali. Então, assim, para custear essa saúde, para manter a saúde como está, a gente precisa de recursos. Então, ao invés de ficar trazendo, às vezes, alguns requerimentos que às vezes assim, me desculpe a palavra, mas às vezes é mais só por conta de mídia. Igual alguns aqui que eu citei, algumas situações. Não porque quer o bem do povo, mas é porque quer estar na mídia. Então, assim, vamos procurar recursos, vamos até Goiânia, vamos até Brasília, vamos trabalhar incansavelmente para trazer recursos para custear essa saúde, a saúde de excelência que temos, a saúde que é destaque no estado de Goiás. Então é isso, vereadores. Senhor presidente. As palavras ao Lucas. Senhor presidente, gostaria só aqui de agradecer aqui a presença do secretário de Saúde, Lucas Pulizé, e dizer, secretário, que fico satisfeito da resposta do requerimento, que é uma luta ali grande, uma luta nossa ali da região, sempre junto ali com a comunidade, para que aquele funcionamento ali do atendimento à saúde ali do Rio do Peixe realmente seja resolvido. E eu sei, tenho a plena convicção que será resolvido logo, logo. Então, fico muito satisfeito, secretário, agradeço a resposta e também gostaria de estar aqui também cumprimentando e parabenizando todos os funcionários da saúde de Orizona. Por tudo que o secretário diz aqui, acompanho e sei que realmente a saúde de Orizona hoje, ela está no topo aí do estado de Goiás e tenho certeza que em pouco tempo estará também no topo a nível nacional. Também gostaria de estar aqui fazendo referência à equipe ali do Batã, a equipe que acompanha, tem um tempinho, vou ali, está aqui a Maria Eduarda, acompanho, vou ali, tomo um cafezinho, um tempinho que a gente tem, conversa bastante. Também gostaria de parabenizá-los, a equipe ali presente. Tem ali a Maria Eduarda, o doutor Hélio, nós temos a Miriam, a Marta, a Mariana, a Débora, a Cida. Então, eu posso dizer com certeza que são profissionais que realmente estão dedicados ali o que está fazendo. Se acontece algum contratempo, eu sei que não é culpa desses funcionários, uma vez que posso acompanhar e tenho acompanhado ali de perto ali o funcionamento. Também gostaria também, secretário Lucas,
de dizer também que logo ali, eu acredito pelos 90 dias, nós vamos ter ali também no Batã um posto de saúde que vai dar muito mais conforto aos pacientes, muito mais conforto aos servidores. Que foi uma luta também, uma luta da gente, juntamente com o prefeito Felipe Dias, junto ao deputado Cristóvão Tormi, que destinou aquela emenda ali para a construção, a reforma e ampliação daquele posto de saúde, que vai ficar realmente um posto de saúde digno de estar recebendo ali todos os pacientes e também de forma bem mais favorável para os funcionários e servidores que estão trabalhando. Então, mais uma vez, parabéns à saúde do nosso município, parabéns, secretário, pelo trabalho, e estou sempre à disposição. Precisou, pode comunicar com o vereador João Lucas. Muito obrigado, senhor presidente. As palavras do vereador Flávio. Senhor presidente, ouvindo aqui o secretário falar, nesse momento eu entro em defesa do nosso colega vereador Daniel Hipólito. Acredito que o Daniel tem um modo operante de trabalhar que ele usa mais sim a mídia. Mas o Daniel também tem usado muito a mídia para fazer o bem. Tenho acompanhado, participo do grupo dele e ali se faz muitas vaquinhas para poder ajudar diversas pessoas. E acredito, secretário, eu conheço o Daniel, sento aqui do lado dele e não acredito nessa questão de ele coagir alguém. O Daniel acho que não tem o modo e o jeito de trabalhar coagindo as pessoas. Ele tem um grande entendimento, né? Hoje ele é um estudante aí de direito, ele conhece muito bem as leis, acredito eu que ele não, de forma alguma, iria coagir alguém. E outra coisa, senhor presidente, não participei, como eu disse, nem sabia da vinda do secretário a esta casa, qual seria o motivo. Ouvindo aqui o secretário dizer, eu acredito que o secretário deveria vir a esta casa, uma outra oportunidade, onde estaria aqui o vereador, né, que citou a real situação. Acredito que o vereador deveria ter o direito de se defender. Ele também tem o direito de dizer o que houve, o que aconteceu e qual tipo de situação que chegou até ele. Não estou aqui puxando para lado A ou lado B, mas se eu, no lugar desse vereador, gostaria sim de estar aqui no dia, né, que o secretário estivesse. Até então, senhor presidente, eu acredito que houve uma falha aqui desta casa, onde se o vereador que citou a pauta, porque o secretário trouxe muitos documentos ali para ser apresentado, e acredito eu que seria para esse vereador. Para nós todos, mas assim, mais direcionado a ele por ter, né, acredito eu que solicitou, né? Então, eu acredito que o vereador teria sim que estar aqui nesta casa para a gente conduzir como secretário. Até então, como eu disse e repito a Vossa Excelência, senhor presidente, eu, no lugar do vereador, eu gostaria que o secretário me ouvisse o meu lado, meu jeito, minha resposta, o modo de me defender. Acredito eu que o Daniel Hipólito simplesmente não criou alguma coisa da cabeça, né, para chegar ao ponto que chegou a essa situação. Como eu disse, ele deve ter sido procurado, ele deve ter provas disso aí, e seria justo o Daniel estar aqui, né, vereador Carlos Eduardo, meu modo de pensar, para que ele pudesse se defender e apresentar os fatos dele. Então fica aqui a minha fala e agradeço a presença do senhor secretário, mas fica aqui o convite para o senhor retornar e ter esse diálogo aí, mas o vereador Daniel Hipólito. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu passo a palavra para a Daniela. Roseli, pediu? Vereador Roseli. Obrigada, presidente. É uma pena, realmente, vereador, o vereador Daniel não está, né? Embora ele pediu uma resposta, foi em documentos, né? Aqui na sessão, ele pediu, foi o vereador que
o presidente pediu que o senhor viesse, mas que bom que o senhor veio, né? O secretário, só uma questãozinha que eu gostaria de perguntar ao senhor. Outro dia, levei umas pessoas para vacinar, né, contra a gripe, e o pastor, cadê ele? Saiu. O pastor Wilson estava lá e ele me conversa assim, em off, falando a respeito da médica que foi contratada agora também, né, a geriatra, né, para as pessoas idosas, né, e ali mesmo já conseguimos 3 consultas, né. Então eu falei assim, está faltando comunicação, né, de repente até dos próprios médicos que atendem nas unidades de saúde. Às vezes a pessoa idosa não pede e ele não indica, porque eu acho que todo idoso precisava passar por um geriatra, né? Deixo aqui, né, os parabéns pela contratação. Inclusive tinha uma agenda marcada em Silvânia, foi desmarcada para levar uma pessoa idosa lá. Já foi atendida aqui, o pastor Wilson foi lá e falou assim, a agenda ainda não está completa, pode ir lá que ele vai conseguir. E de fato, né? Então, para dizer assim, muito bem, os profissionais ali que estão contratados ali na policlínica e atendem com um carinho, realmente são humanos, né? Então, quero deixar aqui a satisfação destes profissionais que estão atendendo ali. Só essa questãozinha que eu gostaria. Comunique mais para as pessoas, né, a respeito desses profissionais. Outros, as pessoas mais jovens, com certeza estão acompanhando na mídia e vão. Mas a geriatra, inclusive, um dia que eu levei o meu pai, tinha vaga, né? Eu sei, assim, hoje eu fico encabulada, um profissional deste calibre e ter uma agenda cheia e faltar 3 pacientes, né, sem avisar. Né? Não é culpa do profissional, ficou ali na espera. E outras pessoas querendo. Então, eu vejo assim, muito bom, a saúde aqui tem caminhado. Essa semana eu fui no hospital para levar a Eucaristia para um senhor que estava encaminhado para Goiânia, né, para UTI, e vi ali também as meninas atendendo. Parabéns para aquelas meninas que atenderam ali na emergência, né, que ficam ali naquela sala de emergência esperando. Meu Deus, que carinho, que atenção com aqueles que estão ali clamando, reclamando, e, né, que vira uma agonia. Né? E de fato, quando você está sentindo dor, você fica agoniado mesmo. Né? Então, para dizer, secretário, sim, hoje a nossa saúde merece de fato estar com essa premiação pelo trabalho, como muito bem o senhor disse, ninguém faz o trabalho sozinho, é toda uma equipe, e porque essas equipes abraçaram essa causa, a saúde está como está, né, graças a Deus, e um facilitador também que eu vejo hoje, que não tinha antes, né, de um tempo para cá que veio, que é as transferências via Pix, que não tem aquela dificuldade de ficar esperando liberar a emenda, que às vezes passava de um mandato para o outro sem liberar. Então isso facilitou muito também, né, secretário? Graças a Deus. Então eu deixo aqui, né, assim, uma pena muito grande mesmo, o vereador não está presente, né, pelas questões dele, que o senhor respondeu, e outras aqui também que foram questão nas sessões anteriores. Mas deixo aqui o nosso abraço, a nossa disposição também para vocês. Né? Graças a Deus, até hoje, procurei o senhor por uma causa, né, que não conseguimos apenas, né, que eu levei para o senhor para resolver. Não sei se o paciente foi, porque eu não tenho o costume de ir junto com o paciente, eu dou a direção, o caminho, né? Mas dizer que, graças a Deus, nós não precisamos estar correndo para outros municípios, como tem pessoas que fazem, para vir aqui para ser atendido. Né? Orizona hoje faz o seu papel na saúde de fato. Então, um papel humanizado, graças a Deus. E este trabalho que é feito, às vezes as pessoas reclamam de tantas reuniões, de tantos encontros, mas é assim que se qualifica, é assim que se prepara para o dia a dia, é assim que sana os problemas, né? Que vai também sanando as dúvidas que as pessoas têm. E outra coisa que eu fiquei muito feliz de saber, que hoje tem educação física, não, um alongamento em todos os povoados, embora está em suspenso, porque o profissional pediu demissão, né? Compreensível, em outros lugares precisa ainda colocar também. Mas, para dizer, isso também é prevenção, isso também é saúde. Né? Então, deixa aqui
Quero deixar um abraço aqui novamente para o nosso professor ali, Douglas, né? Ele deve estar quase puxando a minha orelha, porque está sumida, né, Douglas? Mas, assim, é um trabalho excelente. O Douglas tem um carinho muito grande onde ele atende, que isso eu sou testemunha, tanto aqui quanto na firmeza, né? E é um trabalho de excelência. Parabéns, viu, Douglas? Deixa aqui o meu carinho para vocês. Nesse momento eu passo a falar com a vereadora Daniela. Senhor presidente, vamos alongando muito o assunto, né? Mas eu não poderia deixar de agradecer ao secretário Lucas pela disposição em vir trazer os esclarecimentos aqui super relevantes. Fico um pouco sem graça pelo nosso poder, né? Infelizmente, alguns vereadores não estão presentes, enquanto a pauta é muito relevante, porque a gente bate. A hora que é a hora de parabenizar, o plenário está vazio. Eu fico um pouquinho constrangida com isso, mas, né, cada um tem seus motivos, inclusive o vereador Daniel Hipólito, que justificou o problema de saúde, por isso ele não está na sessão hoje, né? Justificado. Flávio deu uma cedinha, vereador João, mas eu quero deixar aqui que eu assim, prefiro estar presente aqui onde é meu lugar. E tudo que o senhor trouxe, né, a gente acompanha, realmente quando a gente precisa a gente vai. Sei que o senhor tem a abertura com todos, né, como o vereador Flávio já comentou, o senhor recebe todo mundo muito bem. A saúde está aí para servir a população, né, e é o que vocês fazem, você e toda a equipe está ali para atender todos que procuram, né, da melhor forma, buscando a excelência. Parabenizo, viu? Tivemos conquistas históricas, agora recente, né, aquela sala de emergência que foi construída, aquilo ali, por onde a gente passa, quem já usou aquela sala sabe reconhecer o valor que tem aquilo ali. Coisa que vamos olhar onde vai ter uma estrutura daquela para atender os pacientes. Então a gente precisa parabenizar, sim, como o senhor falou, o prefeito Felipe Dias, que dá as condições para vocês desenvolverem o trabalho, né, que ele tem esse olhar para a saúde. E a população de Orizona é muito grata por isso, eu tenho certeza, né, tanto que ele está aí no seu quarto mandato, não é à toa, né? Que ele leva aí o lema de ser o médico da saúde, o prefeito da saúde, e realmente ele faz jus a esse título, porque ele tem feito a diferença junto com vocês todos que executam no dia a dia. Só mais uma palavrinha, já está todo mundo com pressa. Tranquilo? Posto de saúde do Rio do Peixe, nós estamos sonhando com isso, o pessoal lá está sonhando com isso. O senhor sabe que em off eu já procurei o senhor algumas vezes por isso, porque realmente vai ser um benefício muito grande para ali. Tenho muito orgulho, né, de dividir essas regiões aí com o vereador João Lucas, inclusive ali nas demandas da ampliação do posto de saúde, né, onde nós, o vereador João Lucas tem esse sonho há muito tempo, a gente acompanha e sabe disso, mas em especial agora, né, que eu estou participando. A nossa bancada pôde participar da decisão de mandar aquela emenda para o posto de saúde ali de Ubatã. Então, eu fico muito feliz por essa conquista. É uma conquista não nossa, política, para fazer a nossa imagem, né? É uma conquista do povo, é um benefício para o povo, independente, né, da gente estar lá todo dia, a população que precisa estar lá, os servidores que precisam estar nos locais. Isso para nós como político, é motivo de muito orgulho e satisfação. Então, quantas vezes for necessário, nós vamos elogiar o que está bom, sim. Parabéns pelo seu trabalho. De quando o senhor assumiu para cá, com certeza é visto essa referência aí, destaque, né? O senhor tem incentivado os servidores, está contando com uma equipe muito competente e o trabalho tem sobressaído. Parabéns ao secretário, parabéns a todos os servidores. Obrigada. O horário se excedeu, o plenário é soberano. Vocês podem para continuar? Então, vou dar a palavra para o secretário Lucas. Falar rapidamente aqui, só agradecendo, né, as palavras aí de elogios da vereadora Daniela. Eu sempre falo, a saúde está o que está, porque temos excelentes profissionais, temos uma equipe trabalhando redondinha e temos um prefeito que tem um olhar generoso pela nossa população e pela saúde do povo. Quando eu falo, o vereador Flávio, a gente falando aí da questão que o vereador coagiu
eu sempre trabalho com documentos. Então, assim, eu tenho prints de mensagens, eu tenho áudios extensos, né? Tudo aqui gravado e arquivado no meu celular. Então, assim, foi uma situação um pouco indelicada mesmo, né? Mas, assim, de fato, conseguimos contornar e resolver a situação. Acredito, sim, que é importante estar presente, até achei que estaria, mas eu resolvi falar porque, como eu assisto, às vezes eu não estou aqui e, às vezes, toco em algumas situações de forma com que a gente não está aqui para se defender também, né? Então, por isso que eu sempre peço, e até mesmo quando foi solicitado os próprios requerimentos dele, a vereadora Daniela solicitou um adendo aí para mim estar presente, ele negou, né? Então, se às vezes ele tiver a oportunidade, quiser que eu venha até a casa para a gente estar discutindo essas questões, eu estou pronto, só chamar a gente vem. Agora, se também quiser procurar na Secretaria de Saúde, também estamos lá prontos para estar atendendo. E se às vezes ele quiser atender minhas ligações também na hora do problema para a gente resolver, também a gente resolve. Eu sempre falo, essa questão, por isso é importante o contato, o diálogo entre o poder legislativo com o executivo, o legislativo com as secretarias, com o secretário, porque a gente evita certos descontentamentos, né, de ambas as partes. Sobre a questão da médica geriatra, vereadora Roseli, a gente sempre faz o trabalho. Hoje temos Instagram, redes sociais, tanto da nossa policlínica, quanto da Secretaria de Saúde, quanto as páginas pessoais, que a gente replica as ações que são publicadas para estar atingindo ao máximo da população. Os nossos agentes de saúde, que são contatos diretos com a própria população, inclusive hoje, na reunião deles, que eu citei, uma das pautas que foi a tarde inteira foi com a nossa médica geriatra, passando o trabalho que ela está executando lá, explicando para eles como que é a forma de acessar esse geriatra, porque às vezes a gente pensa que é só eu quero esse especialista, mas não, né? Tem todo o processo ali, você vai na sua unidade de saúde, você tem o seu acompanhamento médico ali, e através disso ele é indicado, direcionado ali para o atendimento terciário, né? Que é a nossa policlínica, que é aquele atendimento especializado. E brevemente, só aproveitando que eu falei que eu queria responder ao requerimento do vereador Flávio sobre a agente comunitário de saúde lá do Buritizinho, o vereador do Batã, toda ajuda é bem-vinda. E como o senhor mesmo citou, a respeito de estar dando advertências, de estar notificando as situações, eu sempre peço relatórios, eu sempre, se há necessidade de advertência, ela é dada ali para aquele servidor, e isso aconteceu. Desde o ano passado foram inúmeras conversas, primeiramente, depois advertências, processos administrativos ali cabíveis foram tomados, porque no final do ano passado, exatamente no dia 19 de dezembro, eu fui intimado pelo Ministério Público sobre essa situação. E se eu não estivesse ali com todas essas documentações me respaldando do assunto, eu acho que eu tinha tido problema, porque fica parecendo que a gente é omisso de algumas situações, né? Então, assim, o caso ali já é acompanhado, entendeu? Eu respondi, tive documentos para responder ao Ministério Público, com advertências, com relatórios. Hoje a população me procura lá na unidade, lá na Secretaria de Saúde. Recentemente, alguns procuraram, o que eu falei? Vamos transmitir isso para o papel. Procurou o servidor, trouxe o servidor lá responsável, ele digitou todo aquele descontentamento e a própria população, o próprio paciente foi lá e assinou que ele estava buscando ajuda ali sobre aquele assunto. Então, temos todos esses documentos. É uma servidora que está no período probatório, pode ter certeza que todas as notas dela ali de avaliação estão sendo tomadas de acordo com o trabalho que está sendo realizado por ela. Então, vai chegar um ponto que às vezes ela pode acontecer de não passar por esse probatório,
não sou eu que decido, tem uma comissão que avalia, entendeu? E tudo é passado por essa comissão. Então, só que o processo é lento. A gente precisa passar pelo processo, né? E isso já está sendo feito, né? Pela Secretaria de Saúde, pelo secretário, pelos servidores competentes ali sobre o assunto. Senhor presidente, agradeço ao secretário pela explanação aqui. Então, o caso já está bem evoluído, né, pelo que eu vi. Irei estar passando isso aí para aquelas pessoas que têm me cobrado. Eu fui citado aqui pela vereadora Daniela, eu estava lá fora, não compreendi o que ela falou. Eu gostaria de ouvir novamente. Ela falou alguma coisa. Vereador, eu comentei que eu, Daniela, fico constrangida do plenário de estar ausente alguns vereadores aqui, né? Até então, Vossa Excelência estava lá fora. Foi nesse sentido, não? O senhor ouviu? Até o senhor chegou ali na porta, não? Eu estava ali na porta ali quando a senhora... O senhor não viu. Mas é meu jeito de ser. Mas cada um tem seu jeito de ser. Não, eu acho que eu entendi errado. Deixa eu dizer para a senhora. Eu tenho um diferencial muito grande da senhora. Eu venho aqui para cobrar, eu vim aqui para parabenizar. Eu só não venho igual a senhora só para bajular. Então é diferente eu da senhora. Tá? Deixar bem claro para a senhora que a senhora deve ter algum problema com a minha pessoa. Porque eu estava bem ali fora, fui no banheiro 2 vezes, estava bem ali fora, já tinha acabado o prazo regimental para a senhora citar meu nome. Só deve ter algum probleminha comigo. Então fica claro para a senhora, eu não venho aqui só para bajular, não. Tá? Igual a senhora vem. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Rapidinho também, eu gostaria, secretário Lucas, te agradecer pela presença, pela disponibilidade de ter vindo aqui hoje, deixar informações tão precisas, né, para a gente. Toda vez que vem, você mostra muita segurança nas suas palavras, como um verdadeiro conhecedor de causa, né? Então, parabéns pela postura contundente e sábia, né? Todos os assuntos que são colocados para você responder, você responde com muita propriedade, né? E recentemente, hoje, né, nós estivemos juntos, falamos sobre questão de recursos, né? A gente sempre é preocupado com recursos para custear nossa saúde. Semana passada, nosso deputado federal, o professor Alcide, colocou mais 200 mil, né? E trago aqui um abraço dele também e o compromisso dele de continuar colocando emendas, né? Conversávamos essa semana ainda e ele falava, pode avisar o prefeito, o secretário, que ainda esse ano a gente tem mais algumas, mas quero ser reeleito para continuar com esse trabalho, né? E é o que eu vou fazer para poder tentar reelegê-lo, para que a gente continue tendo esses recursos, né, de tanto tempo, para estar ajudando a nossa saúde, né? Já foi também falado os recursos do nosso deputado estadual, Cristóvão, de R$1 milhão, o qual já está sendo utilizado. Então é isso, a gente tem muita satisfação em poder estar contribuindo com a saúde, porque a gente é procurado demais também, né? Então a gente tem que ter essa parcela de contribuição também. A gente é só pedir o secretário, chega no Lucas, me faz tal coisa, não sei o que lá, me dá tal coisa, não sei. Nunca pedi nada para mim, mas o eleitorado da gente, a população no geral pede, né? Procura muito. Então eu me sinto na obrigação de estar correndo atrás de recursos também para poder estar custeando essas despesas que a população me procura. Então conte com o vereador Ronaldo, conte com o nosso deputado também para poder estar ajudando nessa empreitada. Passo a palavra para o vereador Carlos Eduardo. Você pediu para ir, né, agora? Ouvindo. Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui apresentar. A Comissão Mundial nossa está crescendo e vai ter quase terminando o plenário legal. Senhor. Só isso? Eu passo a palavra para o vereador Carlos. Senhor presidente, eu acho que nós trabalhamos em sessão só uma vez por semana, eu acho que não tem que reclamar de horário. Eu quero aqui, Lucas, te parabenizar. Eu acho que o erro da questão de Vossa Excelência ter citado o Daniel não é culpa sua, de ter citado e sem estar presente. Eu acho que faltou uma orientação da mesa, presidente, para que
não citasse o vereador sem a presença dele, não é culpa do secretário de ter feito. Parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar todos da saúde pelo trabalho que faz, dizer também ao senhor que o deputado que mandou os R$300 mil é o deputado Ismael Alexandrino e que em outubro estará encaminhando mais R$300 mil, porque é para atender a população de Orizona e como o vereador Flávio mesmo disse aqui, brigas políticas partidárias é no período da eleição. Lá a gente pega no rabo da onça e cada um vai defender o seu, mas agora é hora de defender a população orizonense. Outra coisa que me deixa muito feliz, o secretário, não é só a questão da saúde estar bem, né, da saúde de Orizona estar resolvendo, da saúde de Orizona estar em destaque. É de saber que os recursos que chegam no nosso município, vereador Flávio Dias, são aplicados em prol da população. Hoje nós pagamos de manhã, né, todas as mídias do Estado estão mostrando a corrupção instalada na saúde, na casa de R$168 milhões, envolvendo o ex-prefeito de cidades vizinhas, que é candidato a deputado à reeleição. Isso é muito triste, né? Você saber que está tirando do povo o dinheiro que era para salvar vidas. Então, Orizona, além de ter uma saúde de qualidade, nós não estamos nas manchetes dos jornais com essa situação. Isso é muito prazeroso e nos permite, vereador Ronaldo, lutar para que os recursos continuem chegando na secretaria para atender essa demanda que é tão grande. Meus parabéns e fica aqui à minha disposição para, naquilo que for possível, estar buscando os recursos que o povo de Orizona precisa. Te agradecer pela boa explanação, agradecer a vocês tudo de saúde, parabéns a você, parabéns a sua equipe, e dizer também que o Daniel foi citado. Eu também cheguei aqui e ele não falou nada para mim. Então, quando eu cheguei aqui, eu não sabia que ele ia faltar. Entendeu? Então, eu cheguei, estou até surpreso, falando que eu tinha que avisar e não citar o nome do Daniel. Mas você explanou direitinho, não só para nós, mas para a população. E me lembro quando o prefeito comprou o hospital, né? Tinha muita falácia. Eu acho engraçado que o prefeito, Felipe Dias, não é igual eu, não é igual o Flávio, fica caladinho. Nós somos mais falador, né? Aí eu não falava, ele estava fazendo. Inclusive, no andar da carruagem, eu estava no hospital, uma senhora falou assim: o povo fala tão mal desse hospital, está ouvindo lá em casa, ele não quer precisar desse hospital nunca. Aí ela falando para outra pessoa escutando, falou assim: mas eu precisei vir cá, fui bem entendido. Segunda vez foi bem entendido. Então, devagarzinho, a saúde, o hospital, 24 horas está se reorganizando, né? Tem a urgência, a emergência, até o piso mudou, né? Tem ar-condicionado, tem tudo, então vocês estão de parabéns e vamos lutar, não só do executivo, mas nós vereadores, através das emendas, para chegar a quase 100%. Então, muito obrigado pela sua vinda e a casa está aberta para todos. Eu que agradeço de estar aqui presente mais uma vez e falando rápido aqui, falando do hospital. O hospital é um exemplo do inverso que as coisas acontecem, né? Então o hospital ele era particular e se tornou público, né? E geralmente quando isso acontece, a tendência é piorar, né? Então o Orizona é um exemplo de uma boa gestão, de que a gente pega uma unidade particular com péssimo atendimento que entregava para a população e hoje se tornou referência de atendimento, né, público para o povo, gratuito para a nossa população. Obrigado a todos mais uma vez. Não tem nada mais. Declaração para a sessão. Se houve falácias, foi lá.